O tabernáculo de Moisés. Parte 38. No vídeo anterior, exploramos como a bacia de bronze simboliza a purificação contínua dos sacerdotes e dos crentes. Vimos que a água representa tanto a palavra de Deus quanto a regeneração pelo Espírito Santo, essencial para uma vida de santificação. Além disso, refletimos sobre o papel do sangue de Cristo, que nos purifica do pecado, e como a lavagem na bacia apontava para essa necessidade de constante renovação espiritual. Agora, na parte final, aprofundaremos esse conceito ao entender que a limpeza inicial realizada por Moisés nos sacerdotes simboliza o novo nascimento, mas a manutenção dessa pureza é responsabilidade individual. Quantas mortes espirituais acontecem na igreja hoje porque os cristãos falham em se preparar para entrar no santuário, deixando de passar pela bacia, antes de entrar para adorar. A igreja de Corinto evidencia este fato. Por isto há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. 1 Coríntios 11 verso 30 e 31. Se nós julgarmos a nós mesmos na bacia de bronze, então não seremos julgados na mesa dos pães da presença. Precisamos continuamente da limpeza sacerdotal para poder servir em seu santuário. Este é um decreto perpétuo, para Arão e os seus descendentes, geração após geração. Êxodo 30 verso 21. Moisés lavou inteiramente Arão e seus filhos na limpeza inicial. Dali em diante os sacerdotes deveriam manter esta limpeza inicial usando a bacia nas lavagens diárias de suas mãos e seus pés. Então, farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Êxodo 29 verso 4. Jesus Cristo, o nosso Moisés, ministrou o batismo inicial da regeneração, mas é nossa responsabilidade pessoal manter a limpeza diária de nossas mãos e pés. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos, de coração, uns aos outros ardentemente. 1 Pedro 1 verso 22. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7 verso 1. Paulo nos exorta: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7 verso 1. Ele diz também que devemos nos aproximar de Deus tendo os nossos corpos lavados com água pura. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10 do verso 20 ao 22. Jesus, ele mesmo, ensina algo maravilhoso, por meio do molde, ou cartilha, ou exemplo de sua vida, e que tem a ver com a essência do amor, o lavar os pés uns dos outros. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. João 13 do verso 1 ao 4. Esta passagem traz verdades essenciais do serviço que se inicia após a consciência de identidade, significado e segurança que se tem do Pai no Pai. Resultado: o serviço de lavar os pés uns dos outros. Esta é a diferença daqueles que buscam identidade e significado no serviço a Deus, daqueles que, porque têm no Pai identidade e significado, então servem. Daí o porquê muitos filhos de Deus terem se perdido na própria obra de Deus. Esta ordem é essencial. Seja o Senhor misericordioso conosco. Mãos limpas representavam a função dos sacerdotes diante do Senhor. Eles deveriam levantar mãos santas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar?
O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem injura dolosamente. Salmos 24 verso 3 e 4. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago 4 verso 8. Pés limpos indicavam o modo pelo qual viviam na presença de Deus. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, o antes, seja curado. Hebreus 12 verso 13. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4 do verso 1 ao 3. Deus nos deu esta maravilhosa figura para nos guiar a uma verdade que atua no reino de Deus. Ele está nos dizendo que devemos nos santificar ou nos afastar de todas as impurezas da carne quando entramos na presença de Deus. Ocorre que, na realidade, vivemos na sua presença, afinal. Nele nos movemos e existimos. Como disse Paulo. Logo, a todo tempo devemos nos santificar. Ficar apenas olhando a água não nos tornará limpos. A água tem de ser usada para que nos tornemos limpos. Apenas ler a palavra ou meditar sobre uma verdade da palavra não é suficiente. A verdade deve ser aplicada e praticada em nossas vidas para ter poder purificador. Isso explica o porquê em Levítico 11 o animal considerado limpo era o que possuía duas características: ruminava e tinha as unhas fendidas. Ruminar significa meditar na palavra e ter unhas fendidas remete à questão do testemunho, relação com o número 2. Quando Cristo veio, ele cumpriu totalmente e aboliu o sacerdócio araúnico, inaugurando um sacerdócio superior, o sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio araúnico era apenas uma figura do que haveria de vir. Assim também a bacia de bronze era somente uma sombra do poder de limpeza da palavra. Em Cristo estas sombras são abolidas porque a palavra se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1 verso 14. Agora permanecem a semente de Cristo, a Igreja, o Rei e o sacerdote da ordem de Melquisedeque, para manter-nos limpos pela lavagem de água pela palavra de Deus. Esta descendência deve manter a prática da limpeza sacerdotal diante do Senhor por todas as gerações. As 3 testemunhas. A bacia deveria ser aspergida com sangue, ungida com azeite e conter a água para a purificação. Êxodo 40 verso 11 e Levítico 8 verso 10 e 11. Assim, a água purificadora da palavra vem a nós através do sangue de Jesus e pelo Espírito, o azeite, de Deus. Estas são as 3 testemunhas de que João fala a respeito. Há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. 1 João 5 versos 7 e 8. Como cristãos sacerdotes nós precisamos experimentar todas as 3 testemunhas se quisermos ser perfeitos nele. Precisamos que nossos corações sejam aspergidos com sangue. Precisamos ser continuamente lavados pela palavra. E precisamos do santo azeite da unção do Espírito Santo derramado sobre nossas cabeças, para desempenharmos o ministério que ele tem para cada um de nós. Uma testemunha sem as outras 2 é incompleta, e nós precisamos ser perfeitos e completos nele. A bacia em trânsito. Não há nenhum registro do modelo das medidas da bacia de bronze. Também não temos nenhuma informação de como era transportada pelo deserto, seja por varas ou barras. Não está registrado se ela deveria ser coberta durante as jornadas do povo pelo deserto. Na relação das coberturas que deveriam ser usadas para proteger os objetos do tabernáculo mencionada em Números 4, não há menção da bacia de bronze.
Talvez isso signifique que o poder de limpeza da palavra não pode ser mensurado em sua função para a igreja na sua peregrinação neste mundo caído. Obrigada por assistir até aqui. Não percam os próximos vídeos. Graça e paz. Irmãos e irmãs.